Você acha que pode realmente confiar em todas as evidências que são apresentadas por evolucionistas como evidências a favor do modelo evolucionista? Você já ouviu falar de alguma fraude por parte do evolucionismo? E quanto àqueles desenhos de livros didáticos ou até mesmo filmes em computação gráfica que dizem reproduzir exatamente a aparência tanto de dinossauros como de homens chamados pelo evolucionismo de pré-históricos? Será que a ciência já evoluiu tanto a ponto de conseguir apenas a partir de ossos reproduzir toda a estrutura muscular de pele, pelos, nariz, orelhas desses animais encontrados? Se você realmente gostaria de saber a resposta para todas estas e outras grandes perguntas, é só esperar um pouquinho mais, aí em sua poltrona. Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus, a Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo. Está escrito, transmitindo esperança ao redor do mundo. Apresentado por Fernando Iglesias. Hoje, do Jardim do Éden ou do Jardim Zoológico? Nas últimas férias, minha esposa e eu fomos com os nossos 3 filhos para uma viagem ao Nordeste. Num dos dias, por volta da hora do almoço, nós fomos a um restaurante e lá nós conhecemos a Maria. Maria trabalhava de garçonete no restaurante. Uma pessoa muito amável, sorridente. Naquele dia, antes de nós sairmos do hotel, havíamos orado juntos, pedindo a Deus que pusesse em contato conosco alguma pessoa que estivesse orando a Deus pedindo soluções para a sua vida ou uma prova da existência de Deus. Com essa oração, nós todos saímos pensando quem seria a tal pessoa. Cada um que conversava conosco poderia ser a tal pessoa. Assim, quando eu estava conversando com Maria, os meninos ficaram prestando bastante atenção para ver se era ela de quem nós havíamos falado na oração. Depois de algum tempo, numa das vindas de Maria até a nossa mesa, eu perguntei se ela era religiosa e ela me disse que não e continuou dizendo: na verdade, eu tenho uma religião, mas tenho até vergonha de dizer porque eu não vou à igreja nunca. Então eu perguntei: mas Maria, você não sente falta da igreja? Não sente falta de Deus, de estar mais próxima dele? E ela me respondeu: olha, eu sinto falta, mas eu não consigo muito acreditar em Deus. Será que Ele existe mesmo? Como é que eu vou acreditar na Bíblia se a televisão mostra que a ciência prova que a Bíblia está errada? A ciência prova que não foi Deus o Criador. Igual a Maria, tem muita gente. Gente que sente falta de Deus. E esta religiosidade inerente ao ser humano é mais uma prova de que Deus existe. Pois como sentiríamos falta de algo que nunca existiu? Mas voltando ao assunto, existe muita gente que sente falta de Deus, mas pensa que o que a televisão diz sobre evolucionismo é prova científica e que está provado que não foi Deus quem criou o mundo. Em primeiro lugar, é necessário ressaltar uma grande verdade: evolucionismo não é ciência. Para dizer a verdade, é errado até mesmo chamar o evolucionismo de teoria comprovada. Nos meios científicos, ele nem mesmo pode ser considerado teoria. Em segundo lugar, você sabia que um bom número dos grandes cientistas eram e são cristãos? Vou citar apenas alguns dos mais conhecidos: Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, Blaise Pascal, Isaac Newton, Pasteur, Wernher von Braun e, como eu disse, há muitos outros. Veja só o que Einstein dizia, a frase é dele: a ciência sem religião é manca, e a religião sem a ciência é cega. Cada vez mais e mais cientistas, ao estudar o macro-universo e o micro-universo, a biologia, a perfeição do olho, da anatomia de um pássaro, acabam se convencendo de que estruturas tão fantásticas não poderiam ser produto do acaso.
Repare, por exemplo, como os grupos vivos terrestres são muito diferentes uns dos outros. Vimos que os evolucionistas afirmam que os pássaros evoluíram dos répteis. Mas analise os fatos comigo e veja como seria impossível um pássaro evoluir de um réptil. Os répteis têm sangue frio, enquanto os pássaros têm sangue quente. Os corpos dos pássaros são cobertos de penas, e penas são estruturas muito complexas, enquanto que os corpos dos répteis são cobertos por escamas. Os pássaros têm um sistema pulmonar diferente de qualquer outro animal terrestre. Como também explicar as características aerodinâmicas das asas dos pássaros? Você acha que o evolucionismo explica? Logicamente que não. É impossível que asas tenham se desenvolvido gradualmente com o passar do tempo, porque uma asa não completamente desenvolvida não seria uma vantagem, mas uma desvantagem fatal, ou seja, esses animais estariam mortos. Os evolucionistas também afirmam que alguns répteis se transformaram em mamíferos. Porém, esses dois grupos são muito diferentes entre si. Répteis põem ovos, enquanto que os mamíferos dão à luz aos seus filhotes. Os répteis possuem escamas, enquanto que os mamíferos têm pele. E de onde veio o mecanismo de lactação dos mamíferos? Isto o evolucionismo também nunca pôde explicar. Como a realidade se tornou muito difícil para explicar o evolucionismo, os evolucionistas focaram os seus canhões para outro lado. Para eles, a solução foi dizer que o homem evoluiu de espécies parecidas com macacos. Vou explicar melhor. Você já sabe que não existem fósseis de animais que foram meio réptil, meio peixe, e nem de animais que foram meio réptil, meio mamíferos. Então, já que não há fósseis assim entre os animais, os evolucionistas começaram a reunir ossadas de diferentes tipos de macacos e intercalar entre as ossadas humanas que eles achavam. Sendo que até hoje já viveram 6.500 diferentes espécies de símios e que a maioria já é extinta, os crânios desses símios extintos se tornaram uma grande fonte para a imaginação fértil dos evolucionistas. Assim, pegam crânios de símios extintos, misturam com crânios de raças humanas extintas, colocam em disposição do menor para o maior e formam o cenário da dita evolução. Aí fazem da mesma maneira como fizeram com o selacanto. Começam a imaginar e desenhar as diferentes fases da evolução na qual acreditam. Em 1934, um paleontologista chamado Raymond Dart encontrou pela primeira vez uma espécie extinta de símio ou macaco, chamada Australopithecus. A partir daí, os evolucionistas começaram a dizer que essa espécie de macaco é parecida com o homem. Só que os evolucionistas se deparam com problemas enormes quando os cientistas comparam esqueletos de Australopithecus a de chimpanzés, pois é inegável que não existe qualquer diferença importante entre eles. Ou seja, ele era todinho chimpanzé. E agora? Bem, diante disto, os evolucionistas levantaram então a hipótese de que o Australopiteco caminhava ereto, ou seja, em seus dois pés, diferentemente dos outros símios. Contudo, quando dois anatomistas mundialmente renomados, Lord Solly Zuckerman e o professor Charles Oxnard, examinaram o Australopithecus, negaram totalmente esta afirmação, provando que era anatomicamente impossível que com aquela ossada animal em questão tivesse condições de andar ereto. A verdade é clara. O Australopithecus, tido como ancestral do homem pelos evolucionistas, é apenas uma espécie extinta de símios, de macaco. Existe também uma outra maneira de deturpação da verdade. Ou seja, além de tomar esqueletos de espécies extintas de macacos e nomeá-los como se fossem de homens que viveram há milhões de anos,
pegam, por outro lado, esqueletos de raças extintas de seres humanos. Raças essas que tinham características um pouco diferentes da maioria de nós e dizem que eram de fases intermediárias dessa suposta evolução do homem. Fazem, inclusive, classificações imaginárias dessas outras categorias de esqueletos, que na verdade pertenciam a raças humanas extintas, inventando para elas nome como Homo erectus, Homo ergaster ou Homo sapiens arcaico. Aí você pode estar se perguntando, mas como ele pode afirmar com tanta segurança que são raças extintas de seres humanos? É fácil. A ciência sempre está a favor da Bíblia. Primeiro, quando esses fósseis são examinados, é visto que seus esqueletos são essencialmente iguais ao das pessoas que vivem hoje. Segundo, as únicas coisas diferentes são umas poucas diferenças estruturais em seus crânios, mas diferenças dessa natureza podem ser vistas em diferentes raças humanas que vivem ainda hoje na Terra. Terceiro, até famosos evolucionistas e paleontologistas, como um deles, respeitado evolucionista, paleontologista Richard Leakey, admitem que a diferença entre os crânios, classificados como Homo erectus, e os crânios dos homens modernos é apenas racial. Olha o que ele diz. Essas diferenças provavelmente são menos pronunciadas do que as que vemos hoje entre as atuais raças humanas. Diante de todos esses fatos científicos, a única defesa para os evolucionistas é fazerem muita propaganda. E como fazem? Pense bem, quantas vezes na sua vida você já assistiu a um programa na televisão que apresentasse tantos argumentos em favor do criacionismo como esse, como está escrito? Ao contrário disso, a crença na evolução humana é imposta ao público por meio de desenhos imaginários que aparecem em publicações evolucionistas. Nesses desenhos, espécies com aparência simiesca de macacos aparecem em atividades próprias a atividades de seres humanos. Deste modo, é passada a impressão de que essas formas de transição meio homens, meio macacos realmente viveram no passado. Porém, tudo isso é puro engano. Eu sei que algumas vezes, quando você viu essas reconstituições computadorizadas, você se perguntou, mas será que a ciência evoluiu tanto a ponto de, a partir apenas de ossos de esqueletos, conseguir reconstruir músculos, lábios, pele, nariz, orelhas e até cabelos? E se você já se perguntou isso, saiba a resposta. O cabelo, a pele, o nariz, as orelhas, os lábios e outras características faciais de um ser vivo não podem ser determinadas a partir dos seus restos ósseos, do seu esqueleto. Os evolucionistas modelam os músculos que não deixam vestígio algum nos fósseis. Modelam para favorecer aos propósitos das suas teorias e produzirem reconstruções imaginárias para apresentá-los em congressos. Ernest Rutten, da Universidade Harvard, declara enfaticamente que esses desenhos não têm valor científico nenhum. Logicamente, a grande maioria, a maioria esmagadora dos evolucionistas é de gente sincera, gente que busca a resposta na ciência para suas perguntas interiores. Mas, infelizmente, como em toda parte, há também alguns evolucionistas sem escrúpulos, que se envolvem não apenas com desenhos e modelos enganosos, mas que algumas vezes cometem fraudes terríveis, que poderiam ser classificadas até como crime de falsificação. Você gostaria de conhecer duas dessas fraudes produzidas por evolucionistas sem escrúpulos, que forjaram provas falsas apenas com a vontade de conseguirem fama e glória? A primeira e mais famosa dessas fraudes é o fóssil de Piltdown, apresentado na Inglaterra ainda em 1912 por um evolucionista chamado Charles Dawson. Esse fóssil foi apresentado
como a forma de transição mais importante entre o macaco e o homem, e foi exibido em museus por mais de 30 anos. Dá para imaginar? Durante mais de 30 anos, quantas pessoas foram enganadas, pensando que tinham uma evidência de um elo perdido e de que não existe mesmo um Criador. Então, e só então, após 30 anos, peritos reexaminaram o fóssil no ano de 1949 e descobriram que ele era uma fraude produzida. Produziram a fraude juntando uma mandíbula de orangotango a restos de um crânio humano. Foi uma vergonha, um tremendo fiasco. Mas como eu disse que apresentaria 2 fraudes de evolucionistas, aí vai a segunda. Essa segunda fraude evolucionista foi o homem de Nebraska. Imagine que em 1922 foi encontrado um dente fóssil. Aí, a partir desse dente, fizeram desenhos imaginários, reconstituíram, segundo a sua imaginação, como era este homem, que, segundo eles, pertencia a uma fase de transição da suposta evolução do homem. Nessa época, os evolucionistas não se esqueceram de dar a ele até um nome latino. Ele foi o Hesperopithecus haroldtkuki. Tudo a partir de um dente fóssil encontrado e que havia sido a fonte de inspiração para o tal homem de Nebraska. Foi o maior vexame quando aconteceu que estudos acurados do dente revelaram que, na verdade, ele pertencia a um porco selvagem. Muitos outros crânios fósseis foram apresentados como grande evidência a favor da evolução, mas foram fracassando um a um. Veja só, o homem de Neandertal, apresentado como evidência em 1856, foi retirado logo em 1960. O homem de Piltdown, apresentado como evidência em 1912, foi retirado em 1953. O Zinjantropo é apresentado como evidência em 1959 e retirado em 1960. O Ramapiteco, apresentado como evidência em 1964, foi logo retirado em 1979. E mesmo assim, estes crânios ainda são muitas vezes maldosamente apresentados para o público através da mídia em alguns livros, textos evolucionistas, como se fossem fatos científicos. Como você vê, nós todos temos muitos motivos para duvidar de tudo isso que é apresentado com alarde pela mídia, como sendo evidência científica da evolução. E o que acontece é que, por nós não termos tanto acesso à informação e à realidade, uma grande parte da sociedade, em muitos países, pensa que a evolução é um fato comprovado. Você está surpreso com tudo isto? Não fique surpreso. Tome uma atitude. E que atitude você deveria tomar? Se eu posso sugerir, se você é simpatizante do evolucionismo, você poderia, pelo menos, questionar as suas bases. Talvez você seja até um daqueles que sempre rejeitou mesmo a simples ideia de pegar em suas mãos uma Bíblia. Então, se você é um desses, que tal reconsiderar as suas ideias e os seus valores? É lógico que nas religiões existem também muitos falsos mestres, muitos falsificadores de milagres, de evidências, mas você também vai encontrar muitos sinceros, que buscam na palavra de Deus a verdade. E você irá pasmar com tanto de sabedoria, história, verdade e ciência que existe dentro das Escrituras. E o que você vai fazer quando outras evidências alarmistas aparecerem em alguma revista ou programa de TV? Vai estar pronto para acreditar ou vai pelo menos questionar primeiro? A verdade que os evolucionistas têm tentado tão fortemente negar permanece acima de contestação.
E a verdade é esta: as espécies apareceram de repente, perfeitas sobre a terra. Isto é, elas foram criadas. O divino Criador, que governa sobre toda a natureza, criou todas as espécies de seres de modo perfeito. Esse divino Criador é Deus, o único e poderoso Senhor dos céus e da terra. Se você sempre duvidou da existência de um Deus assim e precisa de ajuda para, quem sabe, simplesmente começar a estudá-lo sem medo, tenha coragem de não sair da sala até que eu termine a minha oração. Eu quero desafiar você a ficar aí até o fim. Pois se esse Deus Criador existe mesmo, eu vou orar por você. E enquanto eu oro, você vai sentir o toque do Espírito Santo de Deus. Só você irá senti-lo. E quando você sentir, saberá que Deus realmente está convidando você para conversar. Então tome coragem, faça contato conosco e nós iremos ajudá-lo a estudar a Bíblia. Lembre-se, Deus não quer trocar nada com você. Ele quer 1000 vezes mais o seu coração do que o seu dinheiro. Ele quer contar a você os segredos da criação e da vida eterna. Jesus é esse Deus Criador que entende tudo sobre você. Ele quer ter um relacionamento pessoal com você. É Ele quem diz aqui em Apocalipse, no capítulo 3, o verso 20. Apocalipse 3, 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Deus tem um plano em cada criatura. Aos astros Ele dá o céu. Pois o seu filho
Agora é um momento especial de nós orarmos a Deus. Incline a sua fronte. Senhor Deus, com certeza o Senhor está nesse momento falando com corações que durante muito tempo foram corações de pedra. Mas são corações sinceros, porque são pessoas que ainda permaneceram diante da sua presença. Nunca antes, Senhor, tinham sentido o toque do seu Santo Espírito, mas nesse momento, Senhor, sentem tremer a sua alma diante do Deus Criador do Universo. Ainda não têm certeza se o Senhor existe mesmo, mas agora, pela primeira vez, estão sentindo o seu toque, um chamado a conhecê-lo melhor. Por favor, Senhor, intensifique esse toque maravilhoso até que eles comecem a conhecê-lo e que possam, Senhor, conhecer também as maravilhas da vida eterna e do Evangelho eterno que o Senhor nos tem trazido. Permanece com os seus filhos, Senhor. Revigora essas almas. Em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, o Está Escrito chegou ao fim. Mas nós vamos ficar aqui esperando por você até o próximo programa. E não se esqueça, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Deus tem um plano em cada criatura. Aos astros Ele dá o céu.